Bom dia! Vocês estão bem? Eu também quero cumprimentar todos que nos assistem online. Vocês fazem parte dessa comunidade também. Toda a programação aqui ela é pensada para uma experiência presencial e online. E vocês sempre serão muito bem-vindos aqui quando vocês quiserem estar. Bem, tem um fenômeno que acontece comigo todos os dias, todos os sábados, eu não sei se acontece com vocês, conforme eu venho chegando aqui no teatro, eu vou, se não é no estacionamento, andando, eu vou encontrando um amigo aqui, outro ali, um vai dando um oi, outro um abraço, um faz uma piadinha. Meu coração vai se alegrando, é como se eu fosse deixando tudo aquilo que é pesado, que eu vivi durante a semana para trás. Meu coração vai se alegrando e eu vou me lembrando quem eu realmente sou. Uma filha muito amada de Deus. Vocês são filhos muito amados de Deus. E eu acho que igreja é isso. Igreja é esse corpo de Cristo, que em nome dele se une para proporcionar experiências como se Cristo estivesse aqui. A gente tem esse poder. Um grupo diferente, mas unido pelo Espírito, podendo representar o Deus vivo e trazer sensações como ele estivesse do seu lado, amando como ele ama, perdoando como ele perdoa, abraçando como ele abraça, plantando esperança no coração dos aflitos. Essa é a nossa missão. A igreja é muito mais do que um prédio de um ponto de encontro. E tem um texto muito bonito de C.S. Lewis que fala que milhões e milhões de Cristos representados pelo seu corpo, diverso, com todas as suas diferenças, não seriam capazes de demonstrar como ele é, porque ele é muito grandioso. E eu penso que esse corpo precisa crescer, e mais pessoas diferentes fazer parte dele, cada um na sua função, para que Cristo seja visto em todos os lugares, até que ele venha. E eu espero que hoje, além de uma programação abençoada, você encontre Cristo no calor de um abraço, no sorriso, no conselho de um amigo. Que ele se faça presente também através desse corpo. E que seu coração pegue fogo com essa missão de viver o corpo de Cristo, de ser parte dele e testemunhá-lo onde quer que você vá. Vamos orar? Querido Pai, a gente te agradece pelo seu amor imenso que nos resgata, que nos toca, que nos transforma e que nos busca, Senhor, onde quer que a gente vá. Queremos te agradecer, Pai, pelo enorme privilégio de poder te representar nesse mundo, Pai. Nós não somos merecedores, mas a gente sabe que pelo teu Espírito nós podemos sim representá-lo nesse mundo e trazer reconciliação, paz, amor, perdão, esperança no coração de todas as pessoas que precisam te conhecer. Pai, eu quero te pedir que o Senhor nos capacite para essa missão. Que o Senhor derrame seu Espírito nessa comunidade. Para que a gente possa ser luz, possa ser sal nesse mundo tão doente, que tanto precisa de você, Pai. Que a gente não fuja dessa missão. Que a gente não busque só um encontro contigo para sanar as nossas necessidades, mas que a gente mergulhe nessa missão de te representar nesse mundo. Abençoe a programação de hoje, abençoe todos os seus filhos e fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Um dia Deus acendeu uma chama para que ele se fizesse presente no meio do povo. Essa chama se chama Shekinah. Vamos cantar todos juntos que o Senhor está presente na nossa vida hoje. É dia de juízo em Israel. E o povo está reunido. E o povo se reúne em comunhão. O sacrifício é feito em louvor. E o sacerdote faz uma oração. Eu quero
receber mais dele. E o que ele oferece não é algo externo ao que ele é. Quando ele te dá pão, ele é o pão da vida. Quando ele te der água, ele é a água da vida. Tudo aquilo que Cristo oferece para mim e para você não é alheio ao que ele é, para minha e para sua vida. É por isso que ele entregou a vida por mim e por você. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele é o Deus que tudo vê. Ele vê meus pecados escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida, limpa
dado e servido na cruz para todo cansado, e o que Cristo oferece, Ele é. Ele que nos dá pão e água da vida, que Ele é a substância do que Ele oferece. Queria pedir meu violão. Ele é o Deus que tudo vê. Essa música fala que Ele enxerga o que eu vejo no escuro. E Ele vê muitas coisas. A principal delas, Ele vê o que vai no meu e no seu coração. Ele é o Deus que conhece aquilo que ninguém vê. E é por isso que eu queria dizer para você que às vezes não se acha suficiente ou não se acha bom demais. Eu queria dizer para você que Cristo enxerga a beleza no lugar onde você não vê beleza. Ele entende coisas que você não é capaz de exprimir em palavras, mas Ele vê e sabe. Hoje é um dia muito especial para mim, porque é o dia em que eu não estou conseguindo dizer um monte de coisas, mas é o dia em que eu tenho certeza que Deus está vendo, entende? E Ele vê coragem onde eu tenho medo. Ele vê bondade no meio da minha maldade. Ele é o Deus que vê beleza onde eu não consigo ver beleza. Primeiro você me amou, beleza você viu em mim e disse que eu tenho valor e que eu lhe faço sorrir. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, lembrando que vivi, chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim.
Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei. Obrigado porque o Senhor não enxerga com a nossa lógica, não enxerga com os nossos olhos. E obrigado porque o Senhor vê além daquilo que aparentamos ser exteriormente. Por esse amor que vê além, por esse amor que vai além, nós te agradecemos demais. Te imploramos mais uma vez a tua presença. Ao terminarmos esse estudo tão importante do primeiro grande sermão de Cristo narrado no Evangelho de Mateus. Que nossa mente e nosso coração possam estar preparados para o teu Espírito agir em nós, mexer com a gente, para que a gente possa ser transformado por ti. A gente pede isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Tudo bem com vocês? Bom sábado. Muito bom receber vocês aqui no Teatro Hall do Shopping Pátio Higienópolis. Provisório, um provisório que vai se estendendo, mas faz parte da vida, as coisas vão se organizando. Bom, a gente está estudando o primeiro grande sermão de Cristo, narrado no Evangelho de Mateus. A gente está estudando o famoso Sermão do Monte, na série chamada Os Discípulos e o Reino. E eu não vou recapitular com vocês, que semana passada a Vanessa me deu uma bronca. Você fica recapitulando, já te falei, não recapitula e tal. Então eu cortei a parte da recapitulação, só vou falar uma coisa para vocês que é importante. Lembrem das molduras. Lembrem das repetições que vão emoldurando o texto. A gente tem um infeliz costume de achar que Cristo falava as coisas aleatoriamente e ele um dia acordava e falava assim, hoje eu vou pregar. E começava a falar e as pessoas iam anotando e o discurso era aleatório. Não é assim. A gente percebe nitidamente que tem uma intencionalidade, que tem uma estrutura, que tem uma linha de pensamento. Então prestem atenção na moldura, ou nas molduras, porque são várias. E hoje a gente vai ver mais uma que é muito sutil e às vezes passa desapercebido. Depois, então, de falar da famosa Lei Áurea, que a gente falou semana passada, Jesus continua o seu discurso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, e é a última partezinha, e ele vai falar sobre um conceito que parece lógico e comum. Ele diz, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Então ele vai criar uma oposição, ele vai falar uma posição de uma porta que é larga, que tem um caminho que é largo e que conduz à perdição, e uma porta que é estreita, que conduz por um caminho estreito e que leva à vida. E ele vai fazer a oposição também entre muitos e poucos. E a ideia de caminho é uma ideia comum na Antiguidade, comum na Bíblia também, comum até na poesia grega. O poema de Hesíodo fala sobre 2 caminhos. E aqui na Bíblia você tem Salmo 1, que é talvez o mais famoso, o caminho do justo, o caminho do ímpio. Você tem outros salmos, você tem Jeremias, você tem Deuteronômio. Você tem vários livros que falam sobre caminhos. Sempre nessa oposição, um caminho bom, um caminho ruim, um caminho do justo, o caminho do ímpio, o caminho da vida, o caminho da morte, e assim por diante. Então a ideia de caminho é uma ideia comum. A ideia de porta já é uma novidade. Você não tem essa ideia de porta no Antigo Testamento, no Novo, e você também não tem essa ideia de porta em outros lugares. E a primeira pergunta é: que porta é essa? Né? Pode ser qualquer uma, é uma multiplicidade de possibilidades. Pode ser a porta do templo, pode ser a porta da cidade, pode ser a porta dos céus, que parece ser o caso aqui, mas pode ser uma enormidade de portas. Ele não define que portas são essas. E aí você tem a porta larga e você tem a porta estreita. Larga e estreita. Só que a palavrinha grega aqui para estreita, ela não é uma palavrinha que significa uma coisa pequenininha. Na verdade, é uma palavra que indica a ideia de ser
difícil de passar. Então, essa palavra pode ser usada, por exemplo, para descrever uma porta larga em que as pessoas se aglomeram para passar, né? E vários de vocês que já foram em shows, né, recentemente, teve um show, uma série de shows famosa aqui em São Paulo e tal, ou você que vai em estádio de futebol e tal, quando o pessoal vai embora, vai passar, né, por aquela porta, a porta não é estreita. Ela é larga, mas tem tanta gente que todo mundo fica apertadinho ali para passar, então a porta acaba ficando estreita, é difícil de passar. Então não significa literalmente que a porta seja estreita, mas a ideia é que é uma porta difícil de passar. Então basicamente você tem, e aqui é importante, você não tem duas oposições, você tem uma oposição só. Não é a porta versus a porta, o caminho versus o caminho. É a porta larga que conduz ao caminho largo e a porta difícil que conduz ao caminho difícil. Muitos vão aqui, poucos vão aqui. Então é uma oposição só. E a pergunta é, que oposição é essa? Qual é a oposição que ele está fazendo? É entre quem e quem? O que significa essa porta e o que significa esse caminho? E a gente precisa entender o contexto, a gente precisa entender como é que a coisa é construída aqui no Sermão de Cristo. E ele continua. No verso 15 em diante, ele vai falar sobre os falsos profetas. Então, no verso 15, ele diz, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore dá bons frutos, mas a árvore ruim, toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore ruim pode dar frutos bons. Nem a árvore ruim pode dar frutos bons, a árvore ruim dá frutos ruins. Então a árvore boa não pode dar frutos ruins e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Então toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim pelos seus frutos o reconhecerão. Então a gente já falou sobre essa passagem, essa ilustração de Jesus em outros momentos, em outras séries, mas é uma coisa que parece muito lógica, que faz todo sentido. Se você é uma árvore boa, você produz bons frutos. Se você é uma árvore ruim, você produz maus frutos. Você olha as pessoas e pelo fruto das pessoas você vai conhecer como elas são. É lógico, parece muito claro. Mas tem um detalhe, e o detalhe está no que são esses falsos profetas. Porque esses falsos profetas, eles são o quê? Lobos em pele de ovelhas. Você olha exteriormente e você vê o quê? Ovelha. Você não vê o lobo. O lobo está onde? Embaixo da pele. E aqui volta uma dinâmica de Jesus, que é uma dinâmica que está em todo o discurso do Sermão da Montanha. Qual é a dinâmica? Existe o que é visível, existe o que é exterior, e existe aquilo que é invisível, existe aquilo que é interior. E desde que Jesus fala, ouviram o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, é essa dinâmica que ele está trabalhando. Existe o que é claro, o que todo mundo vê, mas existe aquilo que ninguém vê, que está por baixo das coisas. Então eu tenho os falsos profetas que parecem ovelhas, mas que na verdade são lobos. Eles são lobos. E pelo fruto você vai conhecer esses caras. Pelo fruto você vai conhecer quem são os falsos profetas. Mas obviamente que Jesus não facilita. Porque no verso 21 ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos, verso 22, me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então lhe direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então vocês vão conhecer as pessoas pelos frutos. Mas quando que vocês vão conhecer as pessoas pelos frutos? No dia do juízo. Porque no dia do juízo, pessoas que têm frutos bons vão chegar para mim e vão dizer, Senhor, nós curamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós fizemos muitos milagres em teu nome. E Cristo vai dizer para elas,
Afastem-se de mim porque eu não conheço vocês. Vocês não fizeram a vontade do meu Pai. Ou seja, nós vamos conhecer as pessoas pelos frutos, mas quando que a gente vai conhecer as pessoas pelos frutos? Quando Deus revelar os frutos. Até lá, ovelhas e lobos vestidos de ovelhas parecerão a mesma coisa. E aqui a gente começa a entender o que Cristo está fazendo. Mais uma vez, Cristo está trabalhando a ideia de dois grupos. O grupo daqueles que são versus o grupo daqueles que parecem ser. Eles parecem ser uma coisa, mas não são. E eles até fazem boas obras, eles fazem boas coisas. Eles fazem coisas que nós olhamos e dizemos, uau, manda bem. Esse é de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, filho de Deus, sei lá. Esse é ungido, esse tem unção. Porque exteriormente nós olhamos e vemos apenas o que está por fora. A gente não vê aquilo que está por dentro. E se você parar para prestar atenção, a sutileza do negócio é a seguinte. Quantos vão entrar pela porta larga que tem um caminho largo? Muitos. Não é verdade? E a moldura fecha nessa última afirmação de Cristo. Que ele diz, muitos naqueles dias vão dizer o que para mim? Senhor, Senhor, em teu nome nós curamos, expulsamos demônios, profetizamos e fizemos muitos milagres. Ou seja, quem são os muitos que entram pela porta larga? São os falsos profetas, que são lobos vestidos em pele de ovelhas. E o que esses falsos profetas que são lobos vestidos em pele de ovelhas fazem? Coisas boas. Profetizam, fazem milagres, expulsam demônios. São todas as coisas que religiosamente são ótimas. Esses são os muitos. Fazem muitas coisas boas em nome de Deus. Todas as coisas que aparentemente, para todos nós que olhamos, são ótimos frutos. Mas nós não sabemos que na verdade eles são lobos vestidos em pele de ovelhas. E essa é a grande questão, a grande dinâmica do discurso de Cristo. Porque do início ao final ele vai trabalhar a ideia de dois grupos. Do início ao final ele vai trabalhar a diversidade desses dois grupos. Então ele começa falando de um grupo, ele começa dizendo, olha, felizes são os que estão à margem, felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Abençoados são os que choram, abençoados são os que têm fome e sede de justiça. Abençoados são os pacificadores, abençoados são os puros de coração. Abençoados são os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse grupo que é perseguido é um grupo. O outro grupo são aqueles que perseguem. Os que são perseguidos versus aqueles que perseguem. Aí Jesus vai dizer, ouviram o que foi dito aos antigos. Façam isso. Façam aquilo. Não adulterem, não roubem, não isso, não aquilo. Guardem a lei e os profetas. Eu, porém, vos digo. Não é só o que você faz, é o que você pensa, é o que está dentro de você. Isso é exceder a lei. Amem aqueles que perseguem vocês. Ele vai continuar dizendo, olha, tem gente que vai dar esmola, tem gente que vai fazer coisas boas e anuncia para todo mundo e todo mundo fica sabendo. Mas tem um grupo que faz as coisas em segredo e o que a mão esquerda faz, a direita não sabe. Tem um grupo que vive ansioso, porque quer acumular tesouros na terra, porque quer ter coisas, porque quer ter fama, porque quer causar. E tem outro grupo que confia que eu vou prover todas as coisas. Tem outro grupo que faz as coisas na surdina, porque quer simplesmente fazer o bem.
Tem um grupo que ama apenas os amigos, os que são bons, os que merecem, os que fazem coisas boas. Mas tem um grupo que vai amar os inimigos. O sermão todo de Cristo, ele vai ponderar sobre esses dois grupos. E ele vai chamar esse grupo de falsos profetas, que produzem frutos bons, mas que na verdade são lobos vestidos em pele de ovelhas. E esses falsos profetas, e esses que são lobos vestidos em pele de ovelhas, eles são devoradores. São esses os que vão perseguir aqueles. Mas esses não vão revidar aqueles, porque esses praticam uma justiça que excede todo entendimento, que é um amor que não devolve aquilo que recebe. É um amor que não devolve ódio, devolve amor. É um amor que não devolve perseguição, embora seja perseguido. É um amor que não devolve injustiça, embora receba injustiça. É um amor que desafia a lógica e que excede todo o entendimento. Nesses dois grupos, Cristo diz: os meus seguidores são aqueles que não simplesmente fazem a coisa certa, mas eles experimentam internamente a motivação que move eles é o amor. E aí Jesus termina o Sermão do Monte com uma ilustração muito famosa. Aquele que escuta as minhas palavras e que as pratica, ele é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, vieram os ventos e a casa permaneceu de pé. Mas aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, esse é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. E quando veio a tempestade, quando vieram os ventos, a casa caiu e ele teve grandes perdas. Mais uma vez, dois grupos. E o que é interessante é que nos dois grupos, ambos escutam a palavra de Deus. Ambos escutam os ensinos de Cristo. E aqui Cristo favorece um grupo que é o grupo que pratica as palavras de Cristo. E tem duas palavrinhas que é bom mencionar, que aparecem muito aí no meio religioso, que é a palavrinha ortodoxia. A crença correta, o dogma correto. E tem outro que é a ortopraxia, é a prática. E Cristo aqui claramente parece favorecer a prática. Todo mundo escuta, todo mundo sabe. E a gente falou numa série recente, até o diabo crê, mas não pratica. Todo mundo crê. Agora, o que diferencia é a prática. Só que durante todo o sermão de Cristo, ele trabalha que não é apenas a crença correta, não é apenas a prática correta, é uma coisa que é anterior à crença e é uma coisa que é anterior à prática, que é o que está no coração. E talvez Paulo coloque isso de uma maneira que a gente entenda melhor. Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha um dom da profecia e saiba todos os mistérios, e tenha todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e até entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O Sermão do Monte, que Paulo parece ter entendido muito bem, diz basicamente o seguinte, e é duro, não é fácil não. Existem dois grupos. Os que creem e fazem, mas fazem para autopromoção, fazem para aparecer, fazem para causar, fazem para devorar, fazem para perseguir. E tem aquele grupo que faz porque entendeu a mensagem do amor
e faz e vive pela vontade de Deus, amando, sem receber nada em troca. E Cristo é justamente a encarnação desse amor e dessa motivação. E Paulo vai falar em outra parte, em Romanos capítulo 5, ele vai dizer assim, olha, a diferença desse amor que invade o nosso coração através do Espírito é que esse amor de Cristo é um amor que ele amou quando nós ainda éramos inimigos. Quando nós ainda éramos os perseguidores. E esse amor com que ele nos amou nos transforma. E nos reconcilia com ele e com os outros. Porque é um amor que não pede nada em troca, não exige nada em troca. E apenas se doa. Apenas busca a prática da justiça. É esse o desafio de Cristo aos seus discípulos. É esse o desafio do reino de Cristo para os seus discípulos. Quando ele reúne essas pessoas, ele ensina essas pessoas pela primeira vez. Ele diz, eu preciso que vocês excedam. Eu preciso que vocês estejam além do exterior, dos bons frutos que as pessoas veem. Eu preciso que haja uma transformação interior. Eu preciso que esse amor nasça dentro de vocês e transforme vocês, ao ponto de vocês amarem aqueles que perseguem vocês, ao ponto de vocês fazerem, agirem, guardarem, performarem, não interessa, não apenas exteriormente, mas interiormente. E ainda que isso signifique perda pessoal, perseguição e morte. Porque eu vou me entregar por vocês. E ele se entrega por nós. Sendo nós ainda inimigos. Para nos reconciliar com ele e uns com os outros. Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei. Que desafio, Senhor, é buscarmos viver a realidade do Teu reino. É muito mais fácil, Senhor, parecermos bons. É muito mais fácil nós parecermos misericordiosos. É muito mais fácil a gente parecer bondoso, carinhoso, gentil, pacificador. É muito mais fácil nós sermos louvados por aquilo que fazemos exteriormente. Mas quão difícil, Senhor, são as lutas internas que a gente passa, que a gente vive. Quão difícil é ser menosprezado, perseguido, agredido. E ainda assim devolver internamente amor, compaixão e misericórdia. Mas esse é o desafio. Esse é o chamado para nós que queremos ser teus discípulos, viver o teu reino aqui, agora, hoje, até que Cristo volte. Portanto, que teu Espírito nos capacite, que teu Espírito nos transforme, para que a gente possa viver esse amor que excede todo entendimento. Para que não sejamos lobos em pele de cordeiros, mas sejamos cordeiros, ovelhas, que realmente decidem entregar a vida por ti, pelo teu reino. É o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém.
rei se curva pra beijar o servo, quando o autor se põe no próprio livro só pra morrer ali, por alguém mudar o fim. Quando a herança fica para o escravo, quando é esquecida a dívida do pobre, quando o troféu reluz e dá seu brilho às mãos do que perdeu, mas recebeu do que venceu. É disso que eu falo quando canto e quando escrevo sobre amor. É nisso que eu penso quando vejo e quando sinto esse amor. É isso que me explica, me intriga, a entrega desse amor. Quando os galhos dão sua sombra ao machado, quando a vida vem de um fruto desprezado, quando surge o broto, morre a semente só pra frutificar e alimentar o lenhador. É disso que eu falo quando canto e quando escrevo sobre o amor. É nisso que eu penso quando vejo e quando sinto esse amor. E é isso que me explica, me intriga, a entrega desse amor. É disso que eu falo quando canto e quando escrevo sobre o amor. E é nisso que eu penso quando vejo e quando sinto esse amor. E é isso que explica, me intriga, a entrega desse amor. E é isso que explica, me intriga, a entrega desse amor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. É isso, obrigado por terem vindo e bom sábado para todos vocês. A gente se vê
semana que vem, no mesmo lugar, no mesmo horário. Grande abraço, até mais.